Bom, bom dia. Então, após a Bom dia. prova, né, que foi realizada ontem, eu acredito que a prova não foi tão difícil assim, eu acho que foi bem fácil. Talvez uma ou duas questões deva ter dado um pouquinho de trabalho, mas pelo que eu reparei, pelo que eu olhei ontem da prova, né, da forma como vocês responderam e tudo mais, eu reparei que boa parte da turma acertou praticamente todas as questões. Então, teve uma ou outra assim, que gerou algumas dúvidas, eu acho, para poder Sétima entender, questão. né? A sétima, eu reparei que É, teve uma questão. Foi a sétima, né? Uhum. Eu reparei que teve muita gente que ficou na dúvida em relação à sétima, e teve muita gente que ficou na dúvida na sexta, e por incrível que pareça, também na também. primeira. Por incrível que pareça, a primeira também gerou algumas dúvidas para alguns alunos. Tá? Bom, então, vamos começar com a correção automática, ver como é que vamos fazer essa história toda. Então, assim, do jeito como está aqui, aqui no Word, foi da forma que eu coloquei também na prova, então não estou vendo nenhum tipo de alteração. Da primeira questão, então eu coloquei que em relação à expressão dos aglutinogênios e as aglutininas do sistema BO, ou seja, em relação à expressão de antígenos e os anticorpos naturais do sistema BO. Aí eu perguntei sobre o tipo sanguíneo de um candidato em que ele apresentou a seguinte relação entre, né, essa expressão aí. Então, esse candidato, ele tem na membrana das hemácias expressando o aglutinogênio A, lembrando que o aglutinogênio A, na verdade, é o antígeno A, e ele apresenta também no plasma os anticorpos anti-B. Eu coloquei as aglutinas anti-B só mesmo para poder, tipo, no máximo tentar complicar um pouco a vida, mas se esquecesse ou retirasse as aglutininas anti-B e ficasse somente com aglutinogênio A para análise da questão, ia logo fazer a seguinte relação, né? Se na membrana das hemácias a pessoa apresenta o antígeno A, então isso só significa que a pessoa ela apresenta ou ela é tipada como sendo do grupo A, né? Então ela possui, a gente acaba dizendo que a pessoa ela é do grupo A ou tipo sanguíneo A especificamente. Tá? Mas aí, no caso, a alternativa correta da primeira questão é a letra D de dado, que coloca tá um Azinho. Mas se fosse para ver a relação entre esses aglutinogênios e aglutininas, então quem possui o aglutinogênio A ou o antígeno A apresenta no plasma ou no soro um anticorpo contrário ao que está sendo expresso na membrana das hemácias. Então, se a pessoa tem um antígeno A, ela vai ter um anticorpo anti-B como sendo contrário ao que ela está apresentando como antígeno, especificamente na membrana das hemácias, tá? Então, assim, eu coloquei as aglutininas só para poder complicar um pouquinho, mas se deixasse de lado as aglutininas, dava para matar a charada da questão somente com a interpretação do aglutinogênio especificamente. Certo? Bom, aí vamos aqui para a segunda questão. Eu até falei isso na revisão, porque eu estava meio que querendo dar resposta. Na segunda, eu coloquei que, ao realizar a tipagem sanguínea, então o sangue de um candidato apresentou um resultado positivo, RH positivo. E aí eu coloquei a pergunta: qual é a sua interpretação? Ou seja, quando a gente diz que uma pessoa ela é RH positivo, o que a gente está querendo dizer especificamente em relação a essa pessoa que está sendo fenotipada como RH positivo? Aí eu coloquei: o candidato expressa o gene RHD, o candidato expressa o gene RHCE, o candidato apresenta a deleção do gene RHD, o candidato apresenta a expressão de todos os genes do complexo RH, ou então o candidato apresenta uma translocação entre os genes RHD e RHCE. Na aula da revisão, na sexta-feira, eu mostrei lá o que a gente diz assim, olha, a pessoa é RH positiva porque, na verdade, ela apresenta o gene RHD. Então, se ela apresenta o gene RHD, então ela vai expressar lá a proteína D, e essa proteína D que vai dar
justamente o subsídio para poder ocorrer o processo da aglutinação e a gente identificar se a pessoa realmente, de fato, apresenta essa proteína sendo expressa na membrana das hemácias. Então, a interpretação para um resultado RH positivo é a letra A, em que o candidato ele expressa o gene RHD. Então, como eu falei isso, eu acho que eu acho que essa segunda questão também está um pouquinho na cara, né? Que eu não quis muito complicar a vida de vocês em relação às perguntas do sistema BO, sistema RH, que já é um pouquinho complicado. Bom, na terceira, eu coloquei o seguinte texto. No ciclo do sangue, a legislação permite a doação de indivíduos que doam sangue por altruísmo, não coagidos e nem movidos por interesses de benefícios pessoais pecuniários diretos ou indiretos, ou seja, se a pessoa vai ter algum tipo de receber algo em troca por fazer o processo da doação. Então, esse doador, especificamente, esse tipo de doador, como é que a gente denomina esse doador dentro do ciclo do sangue? A gente denomina esse doador como doador autólogo, lembrando que doador autólogo é aquele que faz a doação de sangue, não, né, nesse formato de altruísmo. E sim, ele está fazendo uma doação de sangue para ele mesmo, porque ele vai precisar de algum tipo de processo cirúrgico e aí ele precisa de um sangue mais específico, então é permitido fazer essa doação autóloga. Aí a letra B de bola fala de doador de repetição. Tá? O doador de repetição é aquele doador que ele está ali repetindo, ele está indo várias vezes lá no hemocentro. Então, ele tem uma certa frequência de participação do processo de doação. Doador de primeira vez é aquele que está indo pela primeira vez fazer a doação de sangue. Então, letra A, letra B, letra C de casa, não é especificamente falando sobre o que determina esse texto. E aí eu tenho D, doador voluntário, e E, doador esporádico. Esse doador esporádico é aquele que vai uma vez na vida, outra na morte. Foi esse doador foi em 2016, agora em 2020 ele está retornando para fazer uma nova doação. Então, esse é o doador esporádico, tá? Então, na terceira questão, a resposta correta é a letra D de dado, que fala sobre doador voluntário. Então, o texto, ele fala especificamente sobre esse tipo de doador, o doador dito voluntário, porque ele se enquadra nisso, sobre altruísmo, que ele está indo por um bem social, contribuir para a sociedade no processo de doação. Então, a terceira questão, a resposta correta acaba sendo a letra D de dado, doador voluntário. Todos esses tipos de outros doadores, eles existem e estão classificados dentro da portaria 158 de 2016. Tá? A quarta questão. Quantas doações de sangue homens podem fazer no prazo de 1 ano, segundo essa portaria 158 de 2016? Aí eu coloquei várias coisas aqui como alternativa. A letra A, coloquei 3 vezes ao ano. Letra B, 4 vezes ao ano, que é a resposta correta, tá? É a letra B de bola, 4 vezes ao ano. A cada 2 anos, nem tem. A cada 72 horas. Existe esse a cada 72 horas. Mas esse a cada 72 horas são para casos em que se faz a doação por aférese, uma maquininha que faz, né, o processo de doação, e é específico para a doação de coleta de plaquetas. Então, tem um tempo aí mínimo entre uma doação e outra por esse mecanismo, por esse aparelho, pela aférese, em que se espera um período de 72 horas. Então, a pessoa fez a doação hoje, por exemplo, para a coleta de plaquetas, então ela tem que esperar 72 horas para fazer uma nova doação de plaquetas, que é o tempo mínimo que a gente coloca aí para poder haver uma reposição justamente da produção dessas plaquetas. 6 vezes ao ano é impossível um doador fazer doação nesse período em 1 ano de 6 vezes. Então, eu falei que a resposta correta é a letra B de bola. Por quê? Lembrando que todos os homens, então, eles podem fazer uma doação
praticamente a cada 2 meses. Então, a gente precisa contar aí, por exemplo, a pessoa ela fez doação, o homem fez a doação em janeiro. Então, de janeiro a gente tem que contar mais de 2 meses. Então, fevereiro, março, quando chega em abril, ele já pode coletar de novo, tá? Fazer uma nova doação. Aí de abril a gente conta mais 2 meses. Abril passa maio e junho. Quando for em julho, ele pode doar de novo. Aí a gente conta mais 2 meses. Então, se você contar até o final de dezembro, você vai ver que o homem ele pode doar até 4 vezes durante o ano, se ele quiser, obedecendo esse critério mínimo de espera de 2 meses entre uma doação e outra para poder fazer, né, uma nova coleta. Das mulheres, acaba sendo de 3 vezes ao ano, por conta justamente do período menstrual, que a gente precisa aumentar esse período para poder esperar, né, para fazer essa reposição por conta da perda fisiológica. Então, a gente tem essa questão de 3 vezes ao ano. Mas, para os homens, a resposta correta acaba sendo a letra B, de bola, por este motivo, tá? Quinta, essa aqui eu vi que um ou outro errou, marcou alguma questão errada, né, a resposta errada, mas precisava lembrar de algumas coisas e eu coloquei porque eu lembro que, peraí, vocês já viram sobre isso em algum momento aí no passado de vocês. Então, a quinta eu perguntei, qual é o critério para considerar o candidato a doador de sangue como inapto definitivo? Lembram? Inaptidão definitiva, então são coisas bem específicas ou são critérios bem menores para poder justamente checar alguns dados. Então, tem infecção comprovada pelos por patógenos transmissíveis pelo sangue, no caso HIV, hepatite B, hepatite C, diagnóstico positivo para a doença de Chagas, HTLV. Então, pessoas que apresentam diagnóstico positivo para essas patologias, então elas são caracterizadas como inaptas definitivas. A pessoa foi caracterizada como um alcoólatra crônico, também é considerado como inapto definitivo. Que mais? A pessoa recebeu um diagnóstico ou algum parente próximo da doença de Creutzfeldt-Jakob, que fala especificamente da doença da vaca louca e seus variantes. A pessoa ou algum familiar próximo, então ela também acaba sendo considerada como inapta definitiva. Então, são alguns casos específicos sobre essa inaptidão definitiva. E um deles é justamente a reinfecção por DST ou IST. Hoje em dia, a gente usa mais a sigla IST, infecções sexualmente transmissíveis. E aqui, eu coloquei sobre ter feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos ou seus respectivos parceiros sexuais, inaptidão temporária. Letra C, ter sofrido acidente com material biológico e, em consequência, apresentou contato de mucosa e ou pele não íntegra com referido material biológico, inaptidão temporária. Ter colocado piercing, feito tatuagem, maquiagem, sem condições de avaliação quanto à segurança do procedimento, temporária. Homens que tiveram relações sexuais com outros homens ou com as parceiras sexuais destes, também na aptidão temporária. Então, a única que sobra é a letra A, que fala de reinfecção por clamídia tracomate. Clamídia tracomate é uma IST, infecção sexualmente transmissível. Então, essa era a resposta correta da quinta questão, a letra A. Tá? Sexta. Na situação hipotética em que o doador relata que tem usado maconha de forma recreativa no mês passado, ele é considerado o que especificamente? Se olharem lá na aula falando sobre os critérios de inaptidão, tá? Então, vão ver que tem lá, até mesmo na parte da revisão, fala sobre essa parte. Peraí, deixa eu ajudar nisso aqui. Eu acho que está nesse material. Só um momentinho, deixa eu só checar se está nesse material aqui. Tá. Então, deixa eu só interromper esse compartilhamento, tá? Deixa eu pegar um outro compartilhamento.
outro documento. Tá. Então, aqui eu coloquei o seguinte, aptidão ou inaptidão temporária, né? Uso de anabolizantes injetáveis sem prescrição médica, período de 12 meses. Uso de crack ou cocaína por via oral e uso de maconha também tem um período de inaptidão de 12 meses. Então, quando a gente fala de prova, quando eu coloquei lá na prova, volta o cão arrependido. Bacana isso, né? Cadê? Compartilhar. Vem cá, filho. Agora, voltamos. E quando eu coloco aqui que nessa situação hipotética, o doador, ele relatou que ele usou maconha de forma recreativa no mês passado, por mais que tenha sido no mês passado, ele ainda é considerado inapto, só que ele é inapto temporário, uma inaptidão temporária no período de 12 meses, tá? E aí, olhando as alternativas, né? Então, letra A, eu só coloquei inapto. Precisa dizer qual é o tipo de inaptidão. A gente precisa esclarecer para o doador qual é o tipo de inaptidão que ele apresenta. Aí eu coloquei inapto definitivo, não é definitivo. Apto com restrições. A pessoa está apta, então ela pode. Não tem nada a ver. Inapto com restrições. Na verdade, não é restrições entre aspas, né? Porque a gente tem que realmente dizer se é inapto temporário ou se é inapto definitivo. Então, a única alternativa que sobra na sexta questão é justamente a letra E, que fala de inapto temporário, por conta de toda essa situação. Então, o uso de maconha de forma recreativa, então ela acaba sendo considerada como um candidato inapto temporário, por um período de inaptidão aí de 12 meses, certo? E na sétima questão, que também deve ter dado e deu muita dor de cabeça, a sétima, eu coloquei sobre o ciclo de sangue. Então, sobre todo o processo do ciclo de sangue, o que é que nós podemos dizer efetivamente, né, de forma correta? Então, letra A, eu coloquei que o cadastro do candidato à doação ela é opcional. Na verdade, não é opcional, ela é obrigatória. Então, toda pessoa que precisa doar, então, ela precisa apresentar um documento com foto para ela poder fazer o cadastro, né? Colocar lá todas as suas informações, endereço, contato, telefone. Então, tem que estar todas essas informações para justamente, se der alguma coisa diferente no exame desse candidato, para que o Hemocentro possa entrar em contato com ele. Então, o cadastro é obrigatório. Então, letra A, esquece. Letra B de bola. A participação do candidato à doação finaliza com a distribuição dos componentes sanguíneos. Quando a gente diz sobre... deixa eu interromper de novo e buscar outro aqui. Revisão. Então, quando fala sobre a participação do candidato, então aqui o candidato ele entra aqui sobre a doação, ele passa pela triagem clínica, ele passa pela entrevista, se ele passar pela entrevista, ele entra no processo de coleta, e onde é que ele termina especificamente nesse ciclo do sangue? Ele termina bem aqui, quando ele vai lá para essa linha, né, de fazer aquele lanchezinho, fazer uma hidratação, reposição calórica, porque ele acabou fazendo uma doação aí de quase 400 ou 450 ml de sangue. Então, precisa fazer essa reposição. Então, a participação do candidato, de fato, ele termina na parte do lanche, para fazer esse processo de hidratação e reposição calórica. Lá na prova, tá um negócio maravilhoso isso aqui, né, gente? Eu estou amando. Na prova, eu coloquei que a participação do candidato à doação, ela finaliza com a distribuição dos hemocomponentes. Na verdade, ele finaliza bem antes do que isso. Termina lá na parte do lanchinho, que é o momento que finaliza a participação do candidato. Então, o lanche ele não é somente para fazer a hidratação e reposição calórica, mas também é o momento que o Hemocentro tem de poder observar o candidato para saber se ele não vai ter algum tipo de alteração ou algum tipo de intercorrência pós-processo de doação. Tá? Então, a letra B de bola, esquece que não é ela. Letra C. Qualquer profissional da área da saúde devidamente habilitado e treinado pode executar a triagem clínica. Essa foi a minha dúvida.
Essa foi a tua dúvida? Eu coloquei para justamente vocês pensarem sobre isso. Será que qualquer profissional da área da saúde, mesmo que ele esteja habilitado e treinado, ele pode executar a parte da triagem clínica? Lembra o que é a triagem clínica? Você verificar, checar os sinais vitais, ver a quantidade de hemoglobina, né? Então, você precisa checar esses dados aí. Além disso, você também vai ter que aplicar a entrevista para esse candidato. Então, será que todos os profissionais eles podem executar essa parte especificamente da triagem clínica? Quando eu falei sobre a triagem, eu falei assim, teoricamente qualquer profissional pode, mas na prática, quem está realmente à frente realizando essa parte da triagem clínica é um enfermeiro ou um médico que ele realmente está habilitado e treinado para poder fazer todo esse acompanhamento. Tá? Então, não é qualquer profissional. E sim, são profissionais bem específicos, enfermeiros e médicos que realizam o processo da triagem e da entrevista, especificamente também. Então, eles participam desse processo. Então, por conta disso, a letra C de casa não é porque não é qualquer profissional, e sim é um profissional bem específico. E letra D de dado, os critérios de seleção de doadores são aplicados na entrevista. Quando a gente fala dos critérios de seleção de doadores, né, foi tudo aquilo que eu falei naquela aula sobre vários e vários tipos de critérios, né, isso para poder saber se o candidato ele está apto ou se ele tem algum tipo de inaptidão, temporária ou definitiva, tá? Então, nessa letra D de dado, é aqui que a gente coloca todos esses critérios. Então, é aqui que a gente vai tentar selecionar ao máximo esse doador para esse candidato, para saber se ele realmente está apto para fazer o processo da doação, tá? E aí a gente tem a letra E, em que a doação ocorre somente após a realização dos exames determinados por lei. Na verdade, é o contrário. A doação ocorre e os exames eles são realizados após a coleta especificamente, tá? Então, na sétima questão, a resposta correta acaba sendo a letra D de dado, em que os critérios de seleção de doadores eles são aplicados na entrevista especificamente. Tá certo, Andressi? Esclareceu aí essa sétima questão para você? Esclareceu porque essa outra também é. Aí eu falei assim, exames e testes, né? São bem diferentes. Exames médicos e teste rápido. Então também era Isso. uma da dúvida. Eu falei, como é exame? Geralmente exame termina, quer dizer, eles só fazem depois que coleta o sangue. Aí eu tava confundindo exames para testes, que são feitos testes nas entrevistas e tudo também, né? São. Que todo esse processo é feito lá na questão dele, que é aplicado na entrevista ali, que é feito teste, glicemia, essas coisas assim. Tudo. Sim, sim. Hepatite. Exato. Mas no Aí caso aqui eu essa, na verdade, coloquei, era a confusão. tá? Na verdade eu coloquei exames. Também estava com dúvida entre a É, D e porque a tá E. Ah, tá, Stephanie. exames médicos para profissionais da saúde, aí também, né? Aí, mas eu me lembro que na revisão só falou que era enfermeiros e médicos. Isso, né? Então, assim, nós, teoricamente, assim, permite que qualquer profissional que seja formado na área da saúde, por exemplo, um educador físico, ele poderia realizar a triagem clínica? Teoricamente, sim, porque ele é um profissional da área da saúde, mas como é algo muito específico para a área de banco de sangue, então não dá para ser qualquer profissional, então tem que ser um profissional que esteja habilitado para fazer todo esse acompanhamento da triagem clínica, checar os dados sinais vitais do candidato, ver a quantidade de hemoglobina, fazer alguns exames naquele momento, né, no processo mesmo da triagem, aplicar a entrevista, então tem que ser profissional muito bem específico, e esse profissional específico é justamente o enfermeiro e o médico. Peraí, era a Giovana, né? Tá, Giovana. Tava a dúvida entre a D e a E. Giovana não, tô ficando doida. Stephanie. Tá? Então, Stephanie, esclareceu também? É para esclarecer na hora, professor. Tá? Bom, se vocês não têm dúvidas,
né, em relação à prova, eu acredito assim, eu acredito que a prova ela não foi tão difícil, mas eu creio que algumas questões tiveram que parar para analisar, peraí, o que ela está querendo dizer com isso aqui? Tá, o que isso está querendo dizer especificamente? Ok, vamos analisar. E outras, talvez umas 2 ou 3 estavam, tipo, bem na cara mesmo o que era para fazer. Então, eu acho que as difíceis foram essas últimas. A quinta, a sexta e a sétima, porque tinha que analisar, ver onde é que tinha e tal, procurar nos materiais, onde era que estava a informação para poder responder de forma correta. Certo? Certo. Bom, assim, essa é a revisão da prova, tá? Se alguém ainda tiver dúvidas, fale com o Vinícius, que o Vinícius tem meu contato. Eu digo para o Vinícius, Vinícius, quem tiver dúvida, pode disponibilizar meu contato, que não tem problema, que eu respondo. Que não tem problema, eu não me incomodo, tá? Acho que com isso até minha filha já ligou para algum aluno nessa história. Bom, então, agora que a gente finalizou, tá? Agora que a gente finalizou essa parte da revisão, automático da prova, que é obrigatório, eu preciso já aproveitar o momento para iniciar o assunto já da segunda avaliação, tá? Então, eu falei para vocês até a primeira avaliação sobre o ciclo do sangue, né, os critérios de seleção, o processo da triagem clínica, sobre a coleta de sangue total, a coleta por aférese, e eu comentei sobre a doação autóloga, e eu falei sobre os sistemas ABO, o sistema RH, que todo mundo ficou de cabelo em pé, né, por conta disso. Todo mundo ficou meio doido. Eu digo, meu Deus, banco de sangue, eu pensei que era algo simples, e não é tão simples, tem pontos bastante complexos para poder analisar, então eu só dei uma pincelada de que, olha, é isso, quando a gente trabalha com banco de sangue, sobre a complexidade que ele representa. Então, dando continuidade ao assunto, que eu preciso dar continuidade ao assunto para vocês, deixa eu só me achar onde é que vocês estão, onde é que você está, achei. Então, dando continuidade, não é isso que eu quero. Espera aí, gente. Tá ok, obrigada. Eu acho que agora vai. Agora, papai. Tá. Então, o próximo assunto que eu preciso falar com vocês é acerca da... Oh, danado. Da triagem laboratorial, tá? Então, seguindo lá aquele ciclo do sangue, né, que a gente precisa seguir, então, nós temos o candidato que passou pelo processo do cadastro, que é obrigatório, ele passou pela triagem clínica, ele passou pela entrevista, foi considerado apto, fez a coleta, e aí o que a gente faz com a bolsa após a coleta? Então, a bolsa, após o processo da coleta, então a bolsa ela vai para uma salinha que a gente chama de sala de quarentena, em que essa bolsa ela é resfriada rapidamente a uma temperatura de mais ou menos 20 graus, em que ela fica lá nesse período de quarentena para poder... Rapaz, o vento não está batendo para cá. Para poder... É que eu estou derretendo. Para poder esperar enquanto realiza boa parte desses exames que são considerados obrigatórios. Então, são exames determinados por lei, em que é necessário, é obrigatório, todos os hemocentros, todas as agências transfusionais realizarem esses exames para poder saber se aquele candidato ou saber se aquela bolsa ela realmente vai poder ser processada, se ela vai poder ser fracionada ou não. Então, dentre esses exames, todos esses exames, eu preciso falar especialmente sobre a triagem laboratorial, os exames que são obrigatórios. Então, desses exames que são ditos obrigatórios, então a gente precisa realizar esses testes imunomatológicos, ou seja, fazer a tipagem sanguínea,
fazer os testes de cúmbio direto e indireto, para saber se tem algo relacionado a algum tipo de doença hematológica em que esse candidato possa estar produzindo anticorpos e esses anticorpos possam prejudicar o processo de doação. Em seguida, eu preciso também realizar os testes sorológicos, ou seja, eu preciso saber se aquele candidato, porventura, ele tem algum diagnóstico positivo que ele não saiba, ou saiba, não se sabe, né? É certo? Então, a gente só vai saber ao realizar esses testes sorológicos. Então, eu preciso saber se ele entrou em contato ou se ele tem infecção por HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, doença de Chagas, procurar se ele tem malária, por exemplo, também, que é específico para a nossa região e é obrigatório. Infecção por HTLV 1 e 2, que também é muito comum na nossa região, então acaba sendo também obrigatório. Então, eu preciso realizar todos esses exames que são obrigatórios. Não posso deixar nenhum de lado. E se der algum conflito nesses testes sorológicos, o banco de sangue também precisa resolver esse problema se der algum conflito no teste sorológico. E para poder diminuir ao máximo a janela imunológica, né? Mesmo fazendo esses testes sorológicos, então eles não conseguem, por exemplo, captar se a pessoa entrou em contato com o vírus especificamente. Então, entrou como obrigatório para os bancos de sangue realizar a biologia molecular, que no banco de sangue eles chamam de NAT, tecnologia do ácido nucleico especificamente, que é o nome, tá? Mas é biologia molecular. Só um momentinho. Sobrenome é de menos. Eu já estou acostumada. Tá. Então, nós temos esses testes que são obrigatórios por lei. Então, todos os hemocentros precisam realizar esses exames. E o nosso grande problema é o último ponto, que é a biologia molecular. Porque não é todos os hemocentros que apresentam a biologia molecular. Então, até um tempo atrás, eu tinha uma amiga que ela estava trabalhando no hemocentro do Maranhão. Então, as amostras lá que eles precisavam fazer a biologia molecular dos doadores do Maranhão era enviada para o hemocentro daqui do estado. Então, o Hemop, ele recebia as amostras dos candidatos lá do hemocentro do Maranhão para poder realizar a biologia molecular, porque aqui era o único local que estava realizando biologia molecular. E lá, não. Então, eles começaram a querer implantar, tanto que eles compraram os equipamentos para poder implantar a biologia molecular, só compraram os equipamentos, mas não compraram os insumos, né? Os reagentes para poder realizar a biologia molecular. E nem tinha autorizado a realizar o treinamento, porque só tinha equipamento, não tinha como o restante do material para poder fazer o treinamento. Então, ficou essa loucura lá. Isso ficou que em 2019, 2018, meados de 2018, 2019. E eu acho que com essa pandemia, talvez tenha ficado parado por completo a biologia molecular no Hemocentro do Maranhão. Então, como o nosso estado acaba sendo uma referência na questão da biologia molecular, então ele acaba recebendo amostras dos hemocentros mais próximos. Então, ele recebe do Amapá, ele recebe justamente do Maranhão, às vezes ele recebe de Tocantins, às vezes vem até mesmo de Roraima, em alguns casos. Então, o nosso estado acaba sendo referência na questão da identificação de infecções por biologia molecular, tá? Mas é isso que todos os candidatos acabam, que a gente precisa realizar para todos os candidatos, todos esses testes. E se der alguma coisa, o Hemocentro ele precisa, eu diria, não justificar, né? Mas ele precisa resolver algum tipo de discrepância que possa acontecer em algum momento na realização de um desses testes. Deu um problema de discrepância na tipagem sanguínea. Ok, então o Hemocentro ele precisa resolver esse problema da discrepância no resultado da tipagem sanguínea. Deu problema em discrepância no resultado do HIV, que é o que sempre geralmente dá problemas nesse sentido. Então, o Hemocentro ele também precisa resolver isso, ele precisa fazer outro tipo de teste para poder justamente verificar se não houve algum problema em relação ao reagente. Então, assim, os testes sorológicos, de modo geral, são testes que eles apresentam uma alta sensibilidade, mas eles não apresentam uma alta especificidade. Então, se der alguma coisinha de alterado no teste sorológico, tanto faz se for para HIV, HTLV, então a gente precisa resolver
realizando outro tipo de teste para poder confirmar o que deu de alterado ou eliminar esse tipo de alteração em relação ao teste. Eu vou falar sobre eles quando eu chegar na parte da sorologia especificamente, tá? Então, quando eu falo de testes imunohematológicos, gente, eu estou falando sobre aqueles testes de aglutinação. Então, quando eu mostrei para vocês sobre o processo da tipagem sanguínea, então eu estava mostrando para vocês a aglutinação direta. Ou seja, eu estava mostrando que, como a hemácia ela já tem um antígeno, considerado um antígeno natural próprio mesmo da célula, no caso da hemácia, então fica mais fácil da gente poder verificar se vai haver no processo de agregação, né, uma união, uma reação entre antígeno e anticorpo. Então, a aglutinação direta é quando eu estou realmente observando a olho nu esse tipo de reação entre antígeno e anticorpo, tá? Então, nós temos a aglutinação direta, que é especificamente quando eu estou falando de tipagem sanguínea, e eu tenho uma hemaglutinação indireta, porque eu estou falando de testes de Cumbres. Então, o teste de Cumbres também é uma observação de uma reação antígeno-anticorpo, só que esse tipo de reação, eu vou precisar de um meio líquido para poder fazer esse tipo de observação, tá? Diferente do processo de aglutinação direta. Parece complicado? Parece, tá? Mas eles representam a base para a gente poder trabalhar sobre os testes imunohematológicos. Então, aqui, só para poder justamente exemplificar a questão da aglutinação direta, que eu tenho a tipagem sanguínea, então a tipagem sanguínea nós estamos trabalhando com o sistema biológico e o sistema RH. Então, esses sistemas, eles apresentam antígenos que fazem parte da membrana da hemácia, e esses antígenos, eles são utilizados para a gente poder observar esse tipo de reação ou aglutinação entre antígeno e anticorpo. E eles são utilizados para a gente poder justamente tipar o sangue da pessoa, para saber qual é o tipo sanguíneo que aquele candidato ou aquele receptor apresenta especificamente. Tá? E aqui é só para demonstrar justamente o que vocês viram nas aulas práticas sobre tipagem, né? Então, aqui foi feita nessa plaquinha, que a gente utiliza essa plaquinha para fazer VDRL. Então, aqui é só para deixar, assim, a reação bem mais clara, né? Para a gente poder observar. Então, como é o processo de aglutinação, então, como é que a gente identifica se a pessoa é do grupo B, se é do grupo A, grupo O, e se é RH positivo ou RH negativo. Mas aqui todo mundo é RH positivo, tá? Então, através desse processo de aglutinação, ou seja, se apresenta ou não antígenos específicos, né, a gente vai poder conseguir tipar o sangue dessas pessoas, que acaba sendo importante para o processo de doação e também para o processo de transfusão sanguínea. Na questão da hemaglutinação indireta, especificamente, eu estou falando de testes de Cumbres, tá? Então, no teste de Cumbres, qual é a grande sacada do teste de Cumbres? No teste de Cumbres, a gente precisa checar se a pessoa ela apresenta anticorpos, anticorpos dirigidos contra as hemácias. E aí eu preciso analisar da seguinte forma: por que a pessoa apresenta esses anticorpos contra as hemácias? Né? Em que momento ela vai estar produzindo esses anticorpos? Ou por que ela está produzindo esses anticorpos? Esses anticorpos, eles serão prejudiciais no momento da doação ou será que eles vão ser algum tipo de processo benéfico para o processo de doação? Então, a gente precisa realizar o teste de Cumbres para poder fazer justamente esse tipo de pergunta. É benéfico ou não um candidato apresentar esses anticorpos dirigidos contra as hemácias especificamente? Então, a gente precisa analisar se a pessoa apresenta ou não esses anticorpos. Então, a melhor forma que eu tenho para poder analisar isso é através do teste de Cumbres, que aí eu vou ver justamente a presença desse anticorpo e a capacidade desse anticorpo de tornar essas hemácias sensibilizadas, e se porventura eu fizer uma transfusão sanguínea, uma pessoa apresentando esses anticorpos, se esses anticorpos eles vão ter o processo, se eles vão ter a capacidade de aglutinar as hemácias no receptor. Então, o teste de Cumbres é para a gente analisar todas essas consequências que isso pode acarretar para o receptor especificamente. Então, a gente precisa checar isso no doador. E aí, claro que eu tenho algumas situações que eu preciso analisar
porque algumas pessoas apresentam, por exemplo, testes de combis positivo, tá? Então, assim, quando a gente trabalha de testes imunomatológicos, de acordo lá com a portaria, então ela determina o seguinte, olha, para a imunomatologia você precisa realizar todos esses exames. Você precisa fazer tipagem sanguínea tanto para o sistema ABO quanto o RH. Você precisa realizar os testes de cumbis, tanto direto quanto ou indireto. É obrigatório realizar os dois tipos de testes para poder pesquisar a presença que eles chamam de anticorpos irregulares, mas, na verdade, a gente pode dizer que são anticorpos anti-eritrocitários ou anticorpos dirigidos contra as hemácias. Uma vez que um ou os dois testes resultem positivo para esse tipo de pesquisa, então é preciso fazer, em seguida, a identificação desses anticorpos. Ah, professora, mas se esses testes derem resultado negativo, eu sou obrigada a fazer o item 4, a identificação? Não. Então, o item 4, ele só é específico quando o teste de Cumbres ele dá um resultado positivo. Aí eu preciso identificar qual é esse tipo de anticorpo. É um anticorpo pré-dirigido para qual antígeno especificamente que está presente ali. Qual é o sistema? Qual é o grupo sanguíneo específico? Ah, o sistema Kell, sistema Duff, sistema Dunbrook, sistema Diego, qualquer um desses outros sistemas sanguíneos. Então, eu preciso identificar se a pessoa apresenta justamente esses anticorpos. Que, às vezes, a gente precisa de um sangue específico, e aí eu preciso checar dentre o que eu tenho ali de bolsas de sangue, para saber, por exemplo, se a pessoa ela não apresenta um antígeno específico, um antígeno do sistema Kell, por exemplo, porque eu tenho um receptor que precisa de um sangue A positivo, mas esse receptor, além de ser A positivo, ele tem anticorpos específicos contra o sistema Kell. Então, eu preciso checar dentro do meu estoque se eu tenho bolsas também A positiva, mas essas A positivas aí, elas não podem apresentar um antígeno do sistema Kell, porque senão vai dar problema, vai dar reação transfusional. Então, por isso que a gente precisa fazer esse tipo de pesquisa. Aqui eu estou falando de doador, tá? Mas eu também sou obrigada a fazer essa mesma pesquisa para os receptores, por conta dessas situações que, porventura, sempre acontecem. Então, esses testes imunohematológicos, eles são obrigatórios, tanto para o doador quanto para o receptor. E aí, fiz tudo isso. E no final, eu preciso fazer essa prova de compatibilidade maior, a prova cruzada. O que é? Ah, eu fiz tudo isso para o doador, eu fiz tudo isso para o receptor. Ok, beleza. Agora eu preciso saber o seguinte, será que aquela bolsa, quando eu selecionei, será que mesmo assim ela vai reagir, ou seja, ela vai aglutinar quando eu essa bolsa entrar em contato com o sangue do receptor? Então, a prova cruzada é justamente a gente tirar como se fosse a prova dos 9. Eu fiz todos os testes, eu tenho certeza que eu fiz tudo certinho, direitinho, bonitinho. Mas, porventura, pode ser que alguma coisa tenha ficado para trás, ou eu tenha esquecido de analisar algum dado, alguma coisa. Então, para poder ter certeza que não vai ter nenhum tipo de problema ou que não vai ocasionar nenhum tipo de reação transfusional, então a gente acaba realizando essa prova cruzada, que eu vou pegar aqui a bolsa, né, uma amostra da bolsa da bolsa aqui que eu selecionei, e eu vou misturar com a amostra do receptor. Aí, misturando, bora ver o que vai acontecer. Se não aglutinar, é porque eu fiz tudo certinho. E se aglutinar, problema, porque eu preciso revisar tudo que eu fiz para poder ter certeza. Ok, eu fiz tudo, então agora eu preciso saber o que foi que eu fiz de errado ou o que deu de resultado diferente e que eu não analisei de forma correta. Aí eu tenho que refazer tudo de novo. Refazer a tipagem sanguínea, refazer o teste de cumbis direto, indireto. Se teve anticorpos, fazer a identificação desses anticorpos, sou obrigada a refazer todos os testes. Quando dá uma prova cruzada não compatível, ou melhor, quando dá uma prova cruzada não compatível, quando ocorre o processo de aglutinação, tá? Então, esse é o caminho que eu preciso seguir em relação a todos os testes imunohematológicos, tá? Da tipagem, vamos lá. Da tipagem, o que a gente precisa ver? Então, da tipagem, gente, então eu preciso, ou melhor, eu sou obrigada a fazer a tipagem, ou o que eles chamam de determinação direta e indireta do sistema BO.
ou seja, eu vou fazer a tipagem sanguínea direta e depois eu vou fazer a confirmação da tipagem através da tipagem reversa. Depois eu preciso fazer a tipagem do sistema RH e caso dê um resultado negativo para o sistema RH, eu ainda preciso fazer a pesquisa dos variantes do D. Aqui ele coloca o D fraco, mas nem sempre a gente encontra D fraco, a gente pode encontrar qualquer outro tipo de variante. Então, ou seja, quando eu realizo a tipagem sanguínea, eu preciso fazer uma tipagem sanguínea que a gente chama de tipagem completa, porque eu preciso fazer a tipagem direta, ou seja, aquela que eu vejo a presença dos antígenos que estão presentes na membrana das hemácias, e ao mesmo tempo preciso pesquisar a presença dos anticorpos naturais em relação ao sistema BO. E aí, no RH, eu preciso saber se a pessoa apresenta ou não um antígeno, né? Um antígeno D do sistema RH, do RH. E caso do RH deu um resultado negativo, a pessoa é RH negativa, é aquela grande questão. Será que a pessoa realmente RH negativa? Então, para todos os candidatos e até mesmo receptores que tiverem um RH negativo, eu preciso ainda pesquisar se ele é, na verdade, um variante do D, para eu poder colocar esse tipo de informação na bolsa ou no cadastro do receptor, para isso ficar claro na hora que a gente precisar buscar essas informações, ter tudo isso bem discriminado, até mesmo na bolsa ou no cadastro especificamente desse material. Então, tudo isso ele é registrado, tá? Para justamente a gente poder fazer uma pesquisa para caso dê algum tipo de problema, um resultado conflitante, então tenho como rever tudo que eu fiz. Então, todas essas etapas dos testes imunohematológicos, eles são registrados para a gente poder conseguir fazer esse tipo de check-up de algum tipo de informação que pode ter ocorrido algum tipo de discrepância, por exemplo. Nisso. Tá? Eu queria escutar isso, pai, eu não quero. Bom, tipagem. Aí eu mostrei para vocês da lâmina, que eu disse para vocês, olha, lâmina não é a forma mais indicada, tá? Então, a lâmina, por não ser mais indicada, pelo menos para tipagem, tá? Para banco de sangue. Mas, não sei. Infelizmente, a leitura em lâmina ainda é realizada. É realizada nos hospitais, é realizada, por exemplo, em alguns laboratórios, em alguns não, a maioria dos laboratórios realiza esse tipo de tipagem sanguínea, em leitura em lâmina. E aí eu disse para vocês o seguinte, olha, gente, a tipagem em lâmina, ela não é ideal, porque você está trabalhando não só com sangue, com a hemácia, mas você está trabalhando com todo o conjunto. Então, você tem o plasma ali influenciando, você tem as plaquetas, você tem os leucócitos. Então, você tem todo o constituinte do sangue que pode e vai influenciar diretamente no processo de aglutinação, ou seja, da identificação do anticorpo com o antígeno que está presente na membrana das hemácias. Então, a leitura em lâmina, ele não é mais indicado para ser realizado. Então, para o banco de sangue, especificamente, então a gente tem essa tipagem em tubo, eu coloquei aqui, olha, o método convencional, porque é dessa forma que eu vou conseguir visualizar de fato a presença justamente dessa aglutinação direta, tá? Então, dessa aglutinação direta, então a gente precisa sempre observar se está ocorrendo essa aglutinação ou não. Eu falei para vocês o seguinte, olha, antigamente, isso já tem uns 4 anos, estamos em 2020, né? É mais ou menos isso. Então já tem uns 4 ou 5 anos que há um tempo atrás ainda o Hemopa ainda utilizava esse método de tipagem em tubo. E ele estava trocando a tipagem em tubo pela tipagem microplaca. Então você pega aquela placa de lisa, né? E aí você coloca ali a quantidade mínima de sangue e você vê se aglutina ou não através dessa microplaca. Então, você vê também esse processo de aglutinação. Hoje em dia, o Hemopa, ele já, eu não diria abandonou, né? Mas ele deixou de lado essas formas de tipagem sanguínea, a tipagem em tubo, a tipagem microplaca, e agora ele está utilizando essa outra tipagem aqui central, geocentrifugação, ou alguns chamam de geoteste, em que você
pula várias etapas. Você não precisa fazer as lavagens, como eu mostrei para vocês, né, da tipagem em tubo. Então, você pega o sangue mesmo, coloca lá uma quantidade, eu acho que, se não me engano, são 20 microlitros. Aí você coloca em cada um desses pocinhos e aí você leva para... você homogeneiza e aí você leva para uma centrífuga específica e aí da centrífuga você vai fazer a leitura especificamente para poder dizer se a pessoa... qual é o tipo sanguíneo desse candidato, né? Se é A positivo, se é A negativo, se deu algum tipo de discrepância nesse resultado e tudo mais. Tá? Então, aqui eu já coloquei a plaquinha já mostrando qual é o resultado especificamente do tipo sanguíneo desta pessoa. A gente trabalha sobre desse tipo de cartão, né? O geocentrifugação, o geoteste. Então, é esse aqui que a gente mais utiliza hoje no EMOPA, por ele ser mais preciso e por eu não ter tanta interferência na questão justamente da lavagem ou da interpretação subjetiva em relação ao processo de aglutinação, principalmente quando acontece uma aglutinação muito fraca, tá? Então, ela acaba influenciando diretamente. Então, é isso aqui que a gente precisa sempre checar, tá certo? Então, da tipagem, é isso aqui que a gente faz. Não é MOPA geocentrifugação, mas eu mostrei para vocês esse método convencional especificamente. Bichinho? Tá? Bom, da tipagem tradicional, bichinho, volta, danado. Então, da tipagem tradicional, da tipagem tubo, né, a gente utiliza toda essa galera aqui, ó, que eu coloquei. Então, eu coloco anticorpos anti-A, anti-B, anti-AB, a B agora ela está opcional, de acordo com uma nova portaria sobre vários tipos de coisa em relação ao sangue. Então, colocou como AB como uma tipagem opcional. Se o banco de sangue quiser, faz. Se não quiser, você não faz. Tem que ter um controle negativo. Aí você acrescenta mais um antígeno D, e aí eu tenho ainda o A1 e o B aqui, que são as hemácias. Então, isso aqui tudo é o que a gente faz de tipagem sanguínea, de fato, para a gente poder confirmar todo esse processo da tipagem, tá? Então, eu tenho a tipagem direta e eu tenho a tipagem reversa, tá? Na tipagem direta, eu vou utilizar anticorpos específicos para poder justamente verificar desses anticorpos se a pessoa apresenta ou não os antígenos específicos. E aí, eu preciso fazer a tipagem reversa para o sistema BO, para a gente poder verificar se a pessoa apresenta ou não aqueles anticorpos naturais. Se a pessoa apresenta um anti-A e um anti-B. Meio confuso, né? Meio complicado. Sim, bastante complicada essa história aqui, tá? É que nem aquele exercício de revisão que eu passei para vocês, né? Que a gente precisa analisar. Vamos analisar uma parte aqui, depois vamos analisar essa outra parte. Então, é assim que a gente trabalha no banco de sangue. A gente faz a tipagem direta. Ok, a tipagem direta está me dando isso, mas a tipagem reversa está me dando um resultado totalmente diferente. E agora, o que eu faço? Sento e choro? Quase isso quando acontece, quando dá resultados divergentes na parte da tipagem. Tá? Mas, de fato, quando a gente trabalhava, era dessa forma. A gente tinha tudo isso de tubo. Então, vocês contarem, nós temos 7 tubos. Então, imagine, 7 tubos para poder analisar toda a tipagem sanguínea de uma pessoa. Imagine se você tem 100 pessoas para poder analisar 7 tubos ao mesmo tempo. Né? O trabalho que dá, tá? Mas é assim que a gente faz a questão da tipagem sanguínea. A gente trabalha com toda essa galera aí para poder fazer uma tipagem completa, importante para poder definir o tipo, não só o tipo sanguíneo, mas definir se tem algum tipo de divergência na tipagem especificamente. Isso é só do sistema BO e RH, tá? Imagine se tivesse outros tipos para fazer junto. Tá? Então, assim, da tipagem direta, o que a gente faz especificamente? Então, nesses tubos específicos, então eu vou colocar os anticorpos para cada um, da forma como está aqui. O tubo A, vou colocar um anti-A, um tubo B, um anti-B, e assim vai. Vou colocar os anticorpos, né, o líquidozinho, em cada tubo, pingar lá uma quantidade de X de gotas, 2 gotas, 3 gotas, isso vai depender de hemocentro por hemocentro, de acordo com o POP. E aí, nesses tubinhos, eu vou colocar o sangue do doador que eu coloquei aqui previamente tratado. Na verdade, é aquele sangue do doador que está muito bem homogeneizado. Ou melhor, o sangue do doador que a gente precisa fazer
nesse caso aqui, todo aquele processo de lavagem das hemácias, aquelas 3 lavagens, depois eu preciso ainda fazer a diluição só posteriormente a este passo que eu posso colocar aqui o sangue desse doador. Então, eu coloco o sangue aqui nesses tubos. Então, a tipagem direta, eu estou trabalhando com o sangue. Na tipagem direta, eu estou trabalhando com a hemácia especificamente. É isso que eu estou trabalhando na tipagem direta, tá? Eu estou trabalhando com a hemácia. O que é a hemácia? Ela apresenta como uma expressão de antígenos, especificamente. Então, é isso que eu estou trabalhando aqui. E na reversa? Bom, na reversa, eu tenho 2 tubos que eu preciso trabalhar, o A1 e o B. O que são esses 2 tubos A1 e B? Esse A1 e B aqui, na verdade, são hemácias comerciais, que eu já sei, são hemácias que elas apresentam em sua membrana, então hemácias que apresentam os antígeno A e hemácias que apresentam o antígeno B. E aqui eu preciso adicionar a essas hemácias o soro ou plasma desse doador. Mas por que eu preciso adicionar o soro ou plasma? Porque no soro ou no plasma vai estar presente os anticorpos naturais em relação ao sistema BO. Ou seja, eu preciso checar o seguinte, se a pessoa ela é do grupo A, então eu preciso saber se, além da expressão do antígeno A, se ela apresenta também o anticorpo anti-B. Se a pessoa é do grupo B, eu preciso saber se ela realmente está tendo esse antígeno B e se ela está expressando anticorpo anti-A. Se a pessoa é do grupo AB, então eu preciso saber se ela está expressando os antígenos A e B e se ela não tem nenhum anticorpo. E se a pessoa é do grupo O, significa que ela não tem os antígenos nem A nem B, porém ela apresenta os anticorpos anti-A e anti-B. Então, aquela aula que eu falei sobre os anticorpos e a relação, né, dos antígenos e anticorpos do sistema BO, aquela confusão, aquele pandemônio todo, é porque a gente aplica tudo isso aqui na tipagem. Olha só que maravilha. Né? Nenhum conhecimento não é compartilhado em vão. Ele tem uma finalidade especificamente. Então, aqui, a finalidade que vocês viram sobre o sistema BO, porque nós temos aglutinogênese e aglutininas, ou melhor, porque nós temos antígenos e anticorpos, porque a gente precisa colocar toda essa informação aqui na tipagem. Então, na tipagem direta, eu analiso a questão da presença dos antígenos nas hemácias. E na tipagem reversa, eu analiso a presença dos anticorpos do sistema ABO. Se a pessoa apresenta ou não anti-A, anti-B, ou se ela não apresenta esses anticorpos. Então, aqui eu tenho essa informação toda que eu preciso analisar em relação à tipagem. Isso só a tipagem do sistema ABO, tá? Isso ainda tem a tipagem do sistema RH. Então, do ABO, a tipagem, de modo geral, é isso que eu analiso. Por isso que a gente tem essa tipagem completa, que nós falamos, porque você precisa confirmar essas 2 informações. O que é que diz as hemácias do sistema BO e o que diz o plasma ou soro na presença dos anticorpos do sistema BO, se eles são concordantes ou não essas informações desses 2 dados aqui, hemácias e anticorpos. Tá? Aí, depois que eu organizei toda essa galera, aí eu coloco para centrifugar e aí eu vou justamente analisar a informação. Eu vou analisar o que especificamente? Aglutinação. Lembra, tipagem sanguínea, a gente está vendo aglutinação direta. Tá? Então, se aglutinou, eu observei que aglutinou, por exemplo, aglutinou aqui nesse tubo A, por exemplo. Eu observei tal, não sei o que, aglutinou no tubo A. Se aglutinou no tubo A, então formou o quê? Uma aglutinação. Então, se aglutinou lá no tubo A, então significa que a pessoa apresenta o aglutinogênio, um antígeno. Se aglutinou no A, então significa que a pessoa tem um antígeno A. Se aglutinou, deixa eu voltar aqui, no tubo, somente no tubo B, então significa que a pessoa tem um antígeno B. Não aglutinou nem no A, nem no B. Então significa que a pessoa não tem os antígenos A, nem o antígeno B, mas ela é classificada do grupo O. E a mesma análise vale também para o tubo D. Então, se aglutinou para o tubo D, então significa que a pessoa apresenta o antígeno D. Se não aglutinou, não quer dizer que a pessoa pertence ao grupo RH. A gente precisa confirmar se a pessoa realmente pertence ao grupo, se ela pertence ao RH positivo, se ela apresenta ou não o antígeno D.
Tá? Então, a ideia é justamente essa, a gente analisar se aglutinou ou não. Então, para o sistema BO, é isso que a gente analisa. Aglutinou, beleza. Então, significa que a pessoa ou ela tem um antígeno, se eu estou trabalhando com tipagem direta, ou se ela tem aglutinina, no caso, um anticorpo, se eu estou trabalhando com tipagem reversa. Ah, não formou nada, não aglutinou. Ok, se não aglutinou, significa ou que a pessoa não apresenta o aglutinogênio, ou ela não apresenta aglutinina. E é isso que a gente precisa analisar. Tá? Então, aqui eu preciso dizer o seguinte: tipagem direta, reforçando, né? Na tipagem direta, a gente analisa as hemácias do doador com um soro comercial, que eu mostrei para vocês, aquele sorinho que a gente coloca nos tubinhos para a gente poder ver se vai ter aglutinação ou não. Na tipagem reversa, eu preciso analisar o soroplasma do doador com hemácias fenotipadas, com hemácias que eu já sei o que elas têm lá de antígeno, ou seja, hemácias que apresentam antígeno A e hemácias que apresentam antígeno B. E esses resultados, tanto da tipagem direta quanto da tipagem reversa do sistema BO, elas precisam ser resultados concordantes. É aquilo, se a pessoa é do grupo A, significa que ela tem um antígeno A e ela tem um anticorpo anti-B. Se ela é do grupo B, então significa que ela apresenta um antígeno B e ela tem um anticorpo anti-A. Então, isso que a gente chama de resultados concordantes, porque eles precisam realmente ter esse tipo de relação. Pode acontecer algum problema? Um resultado não concordante? Pode acontecer. Tá? Pode acontecer algum problema nesse sentido, tá? Mas, quando acontece, a gente precisa sentar, observar, refazer todo o teste da tipagem e analisar se não é algum tipo de mutação, algo que possa estar prejudicando diretamente o processo de doação. Às vezes é o caso, por exemplo, de um doador ou de um receptor que ele acabou de receber, por exemplo, isso pode acontecer de um receptor que acabou de receber uma bolsa de sangue. Passou 15 dias e a pessoa tentou de fazer tipagem sanguínea. Vai dar um resultado realmente muito conflitante em relação ao sistema BO, porque ela vai estar expressando as duas coisas diferentes, isso pode prejudicar e muito. Pode acontecer, e acontece também, em pessoas que realizaram transplantes de medula óssea, tá? Que às vezes a gente precisa fazer tipagem sanguínea e aí também dá resultado conflitante, porque ela apresenta ainda nas hemácias, na circulação sanguínea, as hemácias antigas, e aí de repente, e aí de repente a medula óssea já está produzindo hemácias novas, e são hemácias diferentes, então isso dá também uma confusão muito grande quando a gente trabalha com a tipagem sanguínea, em casos específicos, quando a gente lida com esse tipo de situação. Pessoas que acabaram de realizar transplantes de medula óssea, pacientes que receberam transfusão sanguínea e aí a gente precisa fazer o tipagem sanguínea novamente, isso dá uma confusão muito grande. E aí a gente tem esse problema e precisamos resolver esse problema nesses resultados discordantes em relação ao sistema BO. Do sistema RH, tá? Do RH é a mesma ideia, tá? Se aglutinou, significa que a pessoa apresenta a proteína D, ou seja, aquilo que eu falei da prova, se a pessoa tem a proteína D, então significa que ela está expressando lá direitinho o gene RHD. Não formou nenhum tipo de aglutinação, não aglutinou, ok. Não aglutinou, então significa que a pessoa, teoricamente, ela não apresenta proteína D. Mas bora ter certeza mesmo, né? Bora confirmar se a pessoa é RH negativa. E aí nós precisamos fazer a pesquisa do D fraco, ou especificamente a pesquisa do variante do antígeno D, e aí a gente precisa checar pela pesquisa do variante se ela vai aglutinar ou não. Pela pesquisa do variante, aglutinou. Ok, se aglutinou, então a gente precisa dizer que a pessoa é RH positiva. A gente fez a pesquisa do variante e não aglutinou. Então se ela não aglutinou, significa que ela não tem nenhum tipo de variação. Então ela é um RH negativo verdadeiro. Tá? Então é esse caminho que a gente precisa fazer somente para a tipagem sanguínea. Né? Imagine fazer todos os testes imunohematológicos. Dá um trabalho do cão. Tá? E aqui é para justamente mostrar, né, toda essa relação que a gente tem sobre essa galera e tal, especificamente quando a gente trabalha com o sistema BO, o sistema RH, né, que nós temos esse tipo de probleminha aqui. Então, quando eu digo que os resultados precisam ser concordantes,
porque a gente está trabalhando em relação ao sistema BO, essa questão do antígeno e a questão do anticorpo. Então, observem aqui, por exemplo, nesse primeiro, né, em que nós temos o sinal positivo para o A, sinal negativo para o B. Sinal positivo significa que aglutinou, tá? Então, se aglutinou no A, não aglutinou no B, então significa que a pessoa ela tem um antígeno A. Se ela tem um antígeno A, então eu tenho que lembrar o seguinte: se a pessoa é do grupo A, então ela tem que ter um anticorpo anti-B. Tem que aglutinar um anticorpo anti-B. Então, aqui, quando a gente faz a tipagem reversa, então eu checo que realmente o anti-A não aglutinou e aqui o anti-B aglutinou. Então, confirma que a pessoa realmente ela pertence ao grupo sanguíneo do A. E aí, a mesma ideia você segue para o resto da galera aqui, você trabalha com esse povo, tá? Para você poder confirmar essa galera. E aí que eu coloquei do RH, o antígeno D especificamente, que a galera todo negativo, aí deu aqui um negativo. Tá? Esse negativo aqui, eu preciso lançar, eu nem preciso nem pensar, vou lançar como negativo. Não, não dá. Você precisa fazer a pesquisa para os variantes. Eu coloquei aqui o DEFRAC porque é o que determina a lei, porque a lei diz que a gente precisa checar se a pessoa é DEFRAC ou não. Não fundo, a gente checa se a pessoa é variante ou não, é isso. E aí a gente viu que deu um resultado negativo, não aglutinou, então eu sou obrigada a pesquisar a relação a variantes do antígeno D. Se vai dar um antígeno D variante ou não, ou seja, se a pessoa é RH negativa de fato, ou se a pessoa é um variante que aí eu preciso fenotipar como RH positivo. Pode acontecer problemas nessa tipagem, como eu falei para vocês? Pode acontecer sim. Por exemplo, nesse caso aqui, que deu negativo, tanto para o A quanto para o B. Aí você diz, ok, a pessoa ela é RH, ela é do tipo O. Beleza, até aqui. Mas tem situações, e isso acontece mesmo, tem casos, tá? Muito bem descritos e relatados, em que checou que a pessoa deu lá na tipagem direta como negativo, não aglutinou para o A nem para o B, dizendo que ela é do grupo O. E aí, quando a gente foi checar em relação à presença desses anticorpos, a gente verificou que, além dela não ter os antígenos, ela também não tinha os anticorpos. Ela não tinha nem o anti-A e nem o anti-B. E aí, o que você faz nesse tipo de situação? Isso acontece? Pode acontecer. Tá? Pode acontecer e às vezes acontece e muito. E aí você vai checar que, na verdade, você não fez nada de errado. Você fez a tipagem toda direitinha. E aí você vê que a pessoa de fato, a presença do anticorpo, ela realmente apresenta esse anticorpo. O problema estava justamente na apresentação do antígeno, que não era aquilo ali, não. Tá? Isso acontece muito com pessoas que moram lá no Sudeste Asiático. Com o processo da globalização, já tive casos nos Estados Unidos, caso na Grã-Bretanha, várias partes da Europa. São as pessoas que nós chamamos de efeito ou fenótipo Bombay ou Bombaim. São pessoas que apresentam, para complicar mais ainda a nossa vida em relação ao sistema BO. Então, são pessoas que, teoricamente, assim, a gente faz a tipagem sanguínea dessa forma e elas sempre vão dar resultado sempre serão tipadas como do grupo O, eternamente. E aí, quando a gente checa pela determinação reversa ou pela tipagem reversa, a gente vê que não bate o que diz sobre os anticorpos com a relação dos antígenos. Não tem uma relação direta, acaba sendo resultados discordantes. E aí, quando a gente faz o estudo genético dessa pessoa, porque tem que fazer o estudo genético, quando a gente consegue resolver pelos métodos tradicionais, por eluição, por testes mais específicos, vou fazer o processo de teste de corpos, porque de repente pode ser algum tipo de interferência de alguma patologia, né, que o doador, o receptor apresenta e tal. E aí você faz todos os testes disponíveis no banco de sangue e você vê que não conseguiu elucidar o problema. O problema não estava na realização dos testes, e sim é um problema genético. E aí você precisa fazer a biologia molecular dessa pessoa. E aí, fazendo a biologia molecular, você verifica que, na verdade, a pessoa ela é do grupo A, só que esse grupo A aqui, ele fica só a nível genético. A pessoa não consegue expressar um antígeno A.
Mas, em contrapartida, ela tem os anticorpos tudo direitinho. Ela tem o anti-B positivo, por exemplo, só que aí ela tem anticorpos contra outros antígenos que também apresentam resultado positivo, e isso acaba complicando em muito a vida do banco de sangue. Tá? É só para vocês terem uma ideia, porque a gente precisa realizar essa tipagem complexa e chata para poder confirmar esses resultados, né? Porque acontece vários tipos de situações em que você vê uma coisa na tipagem direta e não vê uma coisa na tipagem reversa. E aí você precisa resolver esse problema quando isso acontece. Tá? Mas, de modo geral, é isso que sempre vai acontecer. Tá? Se a pessoa é do grupo A, então ela tem um antígeno A, tem que aglutinar onde está o A, e, de forma contrária, ela tem que aglutinar onde está o anticorpo anti-B. Se a pessoa é do grupo O, então ela não vai aglutinar nem no A nem no B, mas, em compensação, ela tem os dois anticorpos. Então, ela vai aglutinar tanto no anti-A quanto no anti-B. Então, é essa informação que a gente sempre precisa checar especificamente, tá? Para poder a gente ver justamente esses probleminhas. Aí agora que eu reparei, né, que eu coloquei no último, onde está a pesquisa do DEFRACO, é justamente esse problema da discordância, em que o anti-A não aglutinou e o anti-B aglutinou. Então a gente precisa checar esse tipo de informação. Por que deu esse resultado conflitante? Qual foi o probleminha especificamente? Aí eu preciso rever todo o meu passo a passo. Né? Que maravilha. É uma coisa linda e maravilhosa quando a gente trabalha com a tipagem sanguínea, certo? E aí, gente, eu vou parar por aqui, porque aí na próxima aula eu preciso falar sobre os testes de Cumbis direto e indireto, sobre a interpretação até mesmo do mapa de identificação dos anticorpos irregulares, aí é uma outra coisa, talvez um pouco mais complexo. Tá? Banco de sangue que era para ser assim, mamão com açúcar, fácil, fácil. E aí eu estou mostrando para vocês, estou acabando com toda a teoria de vocês, com toda a ideia de que o banco de sangue é fácil. Não é, não. Na prática, ele acaba sendo bem difícil mesmo. Tá? Dúvidas, meus amores? Eu acredito que muitas. Ou não, né? Muitas. Tá? Hoje é quinta, né? Então, amanhã, sexta-feira, nós teremos aula prática. E aí eu aproveito e falo de novo sobre essa galerinha aqui, sobre essa tipagem direta, tipagem reversa. A gente volta de novo esse bate-papo, que eu acho que fica muito mais fácil, que a gente fica assim, tete a tete, para poder tirar essas dúvidas e entender por que a gente faz que era para ser algo simples e por que a gente complica mais ainda a nossa vida, né? Era para ser simples, é só tipar, é só para dizer se é do grupo A, se é do grupo B, se é RH positivo ou RH negativo. Não precisa complicar tanto assim, né, professora? Pois é, mas no fundo acaba complicando, tá? Mas aí eu vou tentar, tipo assim, complicar e descomplicar ao mesmo tempo, porque eu quero que vocês entendam a importância da gente poder estudar o banco de sangue especificamente. De repente alguém se apaixona, né? Não sei. De repente isso acontece, tá? Já vi que algumas pessoas se apaixonaram depois que passou a hematologia, se apaixonaram por hematologia. Que coisa interessante. E aí pode ser que esse semestre que vem alguém se apaixone por banco de sangue. Tá? Bom, gente, era isso. Tá? A gente se encontra amanhã para aula prática. E aí eu aproveito e falo de novo sobre essa questão da tipagem direta e reversa, para poder deixar o mais claro possível a importância da gente estudar isso. E aí, na próxima quinta-feira, inicio esse outro assunto sobre os testes da triagem laboratorial, que são obrigatórios, tá? Falando já em relação aos testes de Cumbis direto e indireto, e a gente dá prosseguimento falando de sorologia, e assim vai a nossa vida, tá certo? E aí a gente se vê na próxima quinta-feira. Até amanhã. Então, até amanhã, meu povo. Ai, meu Deus, eu quero sair. Me achei.